Você deve receber muito essa pergunta. Não sei se eu recebo demais essa pergunta. Cliente tem sempre razão? Você recebe muito isso ou não? Você recebe muito essa? Essa é de praxe. Muito, né? Muito. Primeiro, quem que inventou essa expressão? É muito Cara, antigo, né? é muito antigo. É porque acho que é uma loja nos Estados Unidos, né? Que ela cravou Bem americano isso, né? cravou isso numa pedra, colocou na frente da loja, né? O cliente sempre tem razão, né? Não sei se surgiu de lá, mas no Brasil, assim, não tem um lugar que eu vou que não me perguntam sobre isso. E aí, qual que é a resposta da cofundadora Reclame Aqui, do Instituto Cliente Feliz? De quem já leu muita reclamação na vida. Agora o Brasil Pra quem pegou. já viu muito cliente insatisfeito. E aí, qual que é a tua visão disso? Cara, eu vou dizer pra vocês dois. Eu acredito que o cliente tem razões. Mais importante que saber se o cliente tem razão ou não é entender as razões, o que está por trás de uma manifestação, o que está por trás de um feedback, de uma reclamação. Porque, no final das contas, o que eu quero saber é como eu posso melhorar. Como eu posso melhorar o meu negócio a partir do feedback do cliente. Se ele tem razão ou não, eu vou ver depois. Se eu vou fazer aquilo que ele está me pedindo ou não, eu vou ver depois. Mas fato é que se ele se importa comigo a ponto de vir me dar um feedback, eu tenho que valorizar isso. Então, sintetizadamente falando, o cliente ele tem razões. Não razão. Não é razão. Eu gosto muito disso, porque quando você vai... aquela coisa, né? A grande sabedoria da vida, isso é Aristóteles. A grande sabedoria da vida é você encontrar o meio termo entre dois extremos. Primeiro, ninguém tem sempre razão em todas as coisas. Então, quando você generaliza, o cliente tem sempre razão... É perigoso. É muito perigoso, você vai para um campo do extremismo. Concordo. Então, por isso que a gente fala, mas eu também gosto muito da sua linha, o cliente tem sempre o direito de ser ouvido. Por exemplo, você recebeu lá, você tá lá você tem a tua conta no Reclame Aqui, e alguém escreveu alguma coisa, cara, não importa se você vai gostar ou não, se foi do jeito educado ou não foi, tem gente que você não precisa, é aquela coisa, o Cortella fala muito, corrige sem ofender, orienta sem humilhar. Tem gente que não sabe fazer isso, faz ao contrário, né? Corrige ofendendo, orienta humilhando. Mas enfim, não vamos entrar nessa ótica, mas ouvir, ler, é preciso, por quê? Porque às vezes tem um fundamento de alguma coisa que você pode melhorar. Então eu também gosto dessa linha, que ele não tem sempre razões, ele tem razões. Eu acho que isso Ele deixa mais tem brando, razões. você tira um pouco do extremismo, mas eu gosto de olhar essa ótica que, poxa, cara, a percepção de uma pessoa pode ser a percepção de uma outra pessoa também. Então, no mínimo, você tem que dar atenção. Eu me lembro que uma vez, um empresário chegou pra mim e falou assim, tem alguma coisa errada no Reclame Aqui. Por quê? Todos os meus clientes que estão indo pra lá, eles estão fazendo reclamações infundadas. Eu falei, 100%? Ele falou, 100%. Eu falei, então tem algum problema realmente, né? Do que eles estão reclamando? Você conseguiu mapear dessas reclamações infundadas? Qual o principal motivo delas? Ele falou, 90% é cláusula contratual. Eu falei, então tá aí. Você tem um problema para ser resolvido com suas cláusulas contratuais. Porque se 90% das pessoas não estão concordando com elas, tem algo que você precisa fazer. A gente fala que é uma lombada mal pintada no seu processo. Tá todo mundo tropeçando nessa lombada. Uma linhazinha pequenininha que ninguém tá olhando. Aquelas letras miúdas que... Às vezes tá lá. Às vezes tá lá. Mas ninguém tá vendo. E aí depois talvez gera uma precisa expectativa. informar melhor. Sim. Né? Então gosto muito. Eu acho muito importante a gente sempre ter a importância do atendimento, né? Eu falo, no final das contas, você pode vender exatamente a mesma coisa que o seu concorrente. O produto final é exatamente a mesma coisa. Mas a forma como você fez o seu cliente se sentir durante o processo da compra, até aquilo chegar e ter a utilização daquilo, é o que faz total diferença. É o que faz a diferença. E é onde a maioria das empresas se perdem. Porque quanto mais você cresce, mais você se desenvolve, como é que a gente duplica o atendimento? Por quê? Porque ele é pessoal. É uma pessoa que está fazendo. É um ser humano. É um ser humano que está fazendo. E eu vou te falar, eu vejo que o maior erro das companhias é o seguinte. O cliente vê uma empresa como uma coisa só, né? Ele não vê caixinhas, ele não vê departamentos, ele vê um grupo de pessoas que estão trabalhando para servi-lo. Robôs. Para servi-los, né? Você vai lá e compra um celular. Você acredita que lá na Apple tem uma turma de pessoas, né? Trabalhando para te oferecer o melhor celular. Uma coisa só. No entanto, dentro das empresas, como que a gente enxerga? Um monte de caixinhas. Tem a caixinha do comercial, tem a caixinha do marketing, tem a caixinha do atendimento.
E aí, eu cuido só da minha caixinha, né? Porque se eu entregar os indicadores da minha caixinha, tá tudo bem. Tô bem na fita, atinjo minhas metas. Mas a caixinha do outro, se o outro não entregar, a experiência que você falou do cliente de ponta a ponta, ela fica vulnerável. Porque num lugar ela vai estar bem, porque tem alguém entregando meta, cumprindo resultados. E na outra que não está entregando, vai cair, vai ter um decréscimo de experiência. Então, é muito comum, né? Às vezes o cliente compra, tem um processo de venda perfeito, maravilhoso. Aí vem o pós-venda e caga tudo. Você tá entendendo? Aham. Então, o problema está onde? Nas caixinhas. Então, quando a gente começa a olhar para o cliente como uma experiência, uma esteira, né, de fora para dentro, ou seja, como ele vê, as coisas começam a mudar. Eu vou dizer para vocês que hoje, eu acho que, se vocês falarem para mim assim, qual é o maior problema das empresas não atenderem bem os clientes? São as caixinhas. Uhum. Por trás das caixinhas existem o quê? Os egos das pessoas. É verdade. Né? De um líder que não quer competir com o outro, que quer ser melhor que a outra área, ao invés da gente ser melhor como um todo para o cliente, né? Uhum. Você falando, eu queria colocar 90% dos meus fornecedores da nossa obra do apartamento no Reclame Aqui, nesse momento. Você pesquisou antes de comprar.